Aproveitando esse cenário de queda dos fundos imobiliários, eu vou te trazer aqui 5 fundos imobiliários que estão bastante descontados e o melhor, são bons fundos imobiliários. Nada de porcaria aqui. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, sou analista de valores imobiliários e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui quero te dar 5 bons fundos imobiliários que estão descontados. Da mesma forma que a gente não pode buscar empresas ruins, por mais que sejam baratas, sob pena de cairmos no value trap, com fundos imobiliários não é diferente. Com base na nossa filtragem de fundos imobiliários, afastar aqueles que são ruins e focar naqueles que são bons. E se eles estiverem baratos, aí sim que a coisa melhora muito. E começando do menos barato para o mais barato, a gente começa aqui com o TRXF11, que hoje está com desconto em relação ao valor de patrimônio líquido. O indicador preço sobre valor patrimonial da cota está em 0,97. O que sinaliza para a gente que, na Bolsa de Valores, os investidores estão pagando um valor que é inferior ao quê? Ao valor do patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É basicamente o valor de avaliação dos imóveis. E aqui a gente está falando de um fundo de tijolo. É um fundo de tijolo que está focado no varejo, é quase renda urbana, acaba não sendo. Ele é classificado como um fundo híbrido, porque ele tem como foco bons ativos, bons imóveis, para fins de varejo, para fins logísticos, mas hoje está focado bem mais em varejo. Eu vou te mostrar aqui basicamente os imóveis que ele possui. É um fundo imobiliário cuja distribuição é crescente e bastante previsível. E é isso que a gente busca em fundos imobiliários. Quando eu mudo aqui para anual, olha essa escadinha é o que a gente busca em fundos imobiliários. Porque se os proventos, se os rendimentos não estão crescendo, do que adianta você comprar ali um fundo imobiliário para receber renda e essa renda não cresce? Não faz o menor sentido. Mas aqui não. Ano de 2020 pagou 6,80 no ano, depois pagou 8,79, depois pagou 10,55, pagou 11,35 em 2023 e até agora pagou 8,34. Pode não ultrapassar esse topo de 11,35, mas vai se aproximar, significando que é um fundo imobiliário com renda crescente, que é o que a gente busca. A taxa de administração é de 1%, a taxa máxima que a gente deve pagar em um fundo imobiliário, senão fica muito caro. Raramente você vai encontrar uma gestão que entregue tanto valor para o cotista que justifique você pagar mais do que 1%. Então evite fundos imobiliários em que você vai ter um custo de 1% de taxa de administração. E essa taxa, ela é cobrada lá no balanço do fundo imobiliário. Então, o que acontece? Quanto mais taxa de administração você paga, o que vai acontecer com o fundo? Ele vai te entregar menos renda. Então, busque fundos com baixa taxa de administração, ou no máximo 1%. E olha só o desconto aqui bem sinalizado no próprio site da gestora, a TRX. Valor de mercado, 2 bilhões 126 milhões. Valor patrimonial, 2 bilhões 155 milhões. Então aqui está a prova. São 53 imóveis, então aqui você não tem um fundo monoativo, tem uma diversificação muito boa e o melhor de tudo, é um fundo que hoje não tem nenhuma vacância, está completamente ocupado. Isso é bom porque isso traz ainda mais previsibilidade de renda. E como eu falei para vocês, você tem aqui imóveis que estão locados para o Extra, para Açaí, Pão de Açúcar, Suzano, Leroy Merlin, Grupo Mateus. Está vendo? O foco hoje desse fundo é justamente empresas aqui que serão ou de atacarejo, como é o caso do Grupo Mateus, ou supermercado, ou então loja de construção civil. Então, basicamente, esse é o foco hoje e está tudo completamente ocupado, que é o que a gente busca, como eu falei. Indo para o segundo fundo dessa lista, agora sim um fundo de renda urbana, classificado como renda urbana, HGRU11. Ele também está com desconto de 0,97, mas por que eu coloquei ele aqui depois do TRXF? Porque o HGRU, especialmente, ele raramente está com esse desconto. Então, considerando o histórico de negociação dele, de geralmente negociar com ágil, eu acabei considerando ele hoje, estando nesse mesmo patamar de PVP, mais barato que o TRXF11. Mas ele não é de verdade, porque quando a gente compara dividend yield, o TRXF acaba sendo mais descontado. Mas eles estão praticamente numa igualdade aqui, é que eu considerei o histórico de negociação do HGRU11. A vacância do HGRU é de apenas 1,3, bem baixa, sinalizando qualidade da gestão. Da mesma forma, fundo com renda crescente, saiu de 8,22 por cota em 2019 para 12,17 em 2023. Em relação a imóveis,
tem muitos imóveis. Só em São Paulo, 46, tendo uma ampla diversificação aqui em Pernambucanas e outras lojas também. Possui uma excelente liquidez, 3 milhões de reais por dia, pensando em fundos imobiliários é uma boa liquidez. E aí você vai me perguntar, tá, se está tudo dando certo, por que esse fundo está com desconto? É porque o mercado de fundos imobiliários no geral está caindo. Fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre isso, por conta da alta da taxa Selic e da alta nos títulos públicos federais. Veja, pessoal, os fundos imobiliários no geral, principalmente os tijolos, eles têm como alvo a ser superado o famoso IPCA mais 6. Acontece que hoje você tem IPCA mais 6 e alguma coisa. Então hoje se exige um prêmio de risco maior, o que significa um retorno maior esperado nos fundos. Para você ter um retorno maior esperado nos fundos, mesmo os fundos de qualidade, você precisa fazer com que eles caiam. E aí fica esse desconto em relação ao valor de patrimônio líquido. Veja que eu trouxe aqui um fundo de tijolo híbrido, um fundo de tijolo renda urbana, mas eu vou te trazer aqui um de papel também, MCCI 11. É um fundo de recebíveis que tende a entregar algo em torno de 12% ao ano no PVP atual. E você pode se perguntar, 12% é pouco. Será que é pouco? Você tem uma Selic ali que pode chegar a 12%, mas conta para mim aqui nos comentários se é fácil encontrar um título que vai te pagar 12% ao ano por um longo período e isento de imposto de renda. Muito difícil. Aqui não, aqui a gente está falando de rendimentos isentos. E como os fundos de papel tendem a entregar todo o retorno, ou quase todo o retorno, nos rendimentos, sem valorização das cotas, na prática, quase que o retorno total que você tem nesses fundos é isento de imposto de renda. Por isso, uma oportunidade, principalmente porque é um fundo com recebíveis com baixo risco de crédito. É o que a gente chama de high grade. No caso do MCCI, a queda não foi à toa, ok? Então a gente teve um rendimento que chegou a 12,70, caiu para 11,35, esse ano deve fechar abaixo dos 10 ou próximo de 10. Então veja, a cotação segue o rendimento nos fundos imobiliários, porque o payout obrigatório aqui é de 95%. E aí você poderia me dizer, então não vale a pena se está caindo. E aí o que acontece é o seguinte, quando você olha para o portfólio de CRIs dentro aqui do MCCI, você vai perceber o seguinte, que você tem aqui um IPCA mais 8,2, que é o book de crédito aqui. Na prática, você só tem 3% de CDI. Então, com 94% do fluxo de rendimento sendo IPCA, você se protege da inflação aqui. Então, pagando um bom preço e pensando no fato de que IPCA no Brasil é para cima, faz todo sentido eventualmente diversificar em IPCA com um fundo imobiliário que tenha uma boa gestão e também um bom desconto. Não há nenhuma recomendação, só estou te trazendo aqui um fundo imobiliário que, na minha visão, dentro do segmento de papéis, está com desconto. O segundo fundo dessa lista, aí a gente entra em shopping centers, que ficaram muito descontados. Apresentando aqui, por exemplo, o indicador preço sobre valor patrimonial de 0,90, que é o HGBS 11. Esse aqui é um dos fundos de shoppings mais antigos que nós temos disponíveis nesse mercado. Um dividend yield muito alto pensando em fundos imobiliários de shoppings. Tem uma qualidade ímpar no mercado. Pensando em fundos de shoppings, tem uma baixa vacância, abaixo de 10%, dá para considerar. Eu procuro fundos de shoppings com vacância de até 8%, está dentro do meu critério. Possui uma baixa taxa de administração, 0,6% ao ano. É um fundo que vem com rendimentos crescentes, não possui uma alavancagem tão alta assim, pensando num comparativo com outros fundos de shoppings, e possui sua concentração em São Paulo, que é positivo, 14 ativos de shoppings dentro aqui de São Paulo. Floripa Shopping, por exemplo, está aqui dentro. Tem também Outlet aqui, tem um portfólio diversificado, baixa taxa de vacância física, entrega um rendimento razoável, ainda mais nessas cotações, possui uma liquidez média diária razoável, acima de R$ 1 milhão. E um detalhe aqui que pode parecer besta, mas é importante de se notar, que é o seguinte, esse fundo imobiliário, ele custa R$ 200 a cota. Ele não se rendeu à modinha de ficar fazendo o quê? Desdobramento, fundo base 10, que só quer atrair liquidez sem entregar valor. Não estou te dizendo que todos os fundos imobiliários que foram para a base 10 têm esse propósito, mas você ter um fundo imobiliário que é um dos mais antigos de bolsa, entregando um dividend yield alto, com consistência, e que não se rendeu a essa modinha do base 10, isso também é algo interessante. Denota um valor a ser cumprido pela gestão, que é não ficar se importando com modinhas, mas sim focar na geração de valor ao cotista. Então,
É mais um detalhe aqui que pode parecer besta, mas é um plus a mais quando você olha nesse mercado que já está bastante fragmentado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Por fim, um fundo logístico, XPlog, XPLG11, seria o mais descontado dessa lista, 0,88 de PVP. Dividend yield é mais baixo, por quê? Porque é difícil você achar um dividend yield em fundos logísticos acima de 9, no máximo 10%. Então aqui, mesmo com 0,88 de PVP, você tem 9,43, 9% pelo menos de yield nos preços atuais. Quando você olha para o histórico de negociação dos fundos logísticos, eles possuem um spread ali próximo de 2,5% em relação à NTNB, que é o Tesouro IPCA+, de 12 anos à frente. Hoje, você tem o quê? O Tesouro IPCA+, de 12 anos à frente, pagando IPCA mais 6,44. IPCA 2029, 6,60. Olha só que loucura. Então, se você tem 9,43 menos 6,44, o que você tem aqui? 3% praticamente de spread. Então, hoje tem um desconto claro, porque eles costumam negociar na média de 2,5. Portanto, esse fundo poderia valer facilmente acima de 102 até 105 reais. Mas não é esse o ponto que você deve buscar. Você deve buscar pagar o mais barato possível em fundos imobiliários, principalmente em tijolos, para o quê? Para aumentar o seu dividend yield futuro. É isso que você deve buscar. E esse é um fundo com baixíssima vacância, tem uma taxa de administração que está dentro do nosso limite, os proventos também vêm em ascensão e possui uma relativa boa diversificação aqui. Não é o melhor dos fundos logísticos, mas diante do desconto, fez sentido trazer aqui nessa lista. Lembrando que não há nenhuma recomendação individualizada aqui e qualquer recomendação numa consultoria de investimentos depende da análise do seu perfil de risco, dos seus objetivos, suas metas, quais ativos você está propenso a ter numa carteira e vários outros fatores. Então, se você quiser conhecer a nossa consultoria de investimentos para montar uma carteira de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptomoedas, renda fixa, investimentos alternativos ou qualquer outro investimento que se encaixe no seu perfil de forma individualizada e personalizada, é só você clicar no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você preencher um formulário para eu entender se a consultoria é para você. E não deixa de comentar aqui embaixo se você colocaria mais algum fundo nessa lista, se para você esses fundos são bons ou não. E não deixa de clicar no botão de gostei para dar uma força aqui para o canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!